A maior audiência da televisão brasileira foi a novela Selva de Pedra em 1972. Mas como é que isso funciona? Como é que isso é medido? Como é que funciona o danado do Ibope? Hoje você vai descobrir isso tudo no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Estão bom, né? Você já parou pra pensar quais são as reportagens que mais fizeram sucesso aqui no Brasil? Porque tem vários concorrentes, vários candidatos, né? E hoje a gente vai lembrar de umas reportagens lendárias que deram muitos pontos de audiência, né? E você vai entender como é que esse negócio funciona, porque é uma coisa bem cabulosa. Mas antes de costume, eu quero agradecer aos membros do Clube Nerd Show. Gente, se você não é membro do Clube Nerd Show, você tá perdendo tempo. Tem vários níveis, várias recompensas. Tem um nível que é um clube de descontos, que é o Pão de Queijo Gold. Tem várias empresas que dão desconto todo mês pra você comprar seus produtos lá, entendeu? Um cupom só pro Nerd Show. Então, por exemplo, tem jogo de tabuleiro, tem kit pra barba, tem um monte de coisa que você pode comprar. Todas as lojas participantes estão aqui na descrição do vídeo. E você pode clicar aí também, no assinar, virar membro, tá? Vai lá que você pode, tem várias recompensas, eu acho que você vai gostar bastante. E fora que a sua fotinha aparece no quadro aqui do Nerd Show, faz parte do cenário, entendeu? Você tá apoiando a fazer um Nerd Doc, que é o projeto máximo aqui do Nerd Show, tá? Então, muito obrigado a todo mundo que tá virando membro. Seja membro você também. Bom, mas sem mais delongas, vamos começar porque o assunto é longo e tem várias coisas pra gente lembrar. Hoje vai ser bem nostálgico. Então, vambora! Mas eu acho que pra gente iniciar um programa que fala das maiores audiências, a gente tem que explicar como que funciona a audiência, porque todo mundo ficou sabendo assim, determinado programa atingiu 35 pontos no Ibope, ou caiu 5 pontos no Ibope. De onde saiu esse negócio? Porque o negócio não é que nem a internet que tem em tempo real, que você vai saber quantas visualizações teve o negócio, né? Antigamente, meu filho, era muito mais difícil. A primeira coisa que você tem que saber é o que é o danado do Ibope, né? Que você ouve falar pra tudo quanto é lado. Foi uma empresa que foi fundada em 1942, então não é uma coisa do governo, nem nada. É uma empresa privada que presta serviços de pesquisa para qualquer segmento. E você pode até não saber, mas o Ibope começou aqui no Brasil por causa do rádio, que era o principal meio de telecomunicação da época. E como é que isso aconteceu? Tinha um carinha que tinha uma rádio aqui no Brasil e ele foi para os Estados Unidos. Quando ele chegou lá, ele percebeu que eles tinham um meio de medir a audiência. Para quê? Para saber se a rádio tá indo bem, se tá indo mal, se tem que mudar alguma coisa. E esse cara era o Auricélio Penteado, né? Que era um dos sócios da Rádio Cosmos de São Paulo. E dessa forma ele teve a ideia de implementar esse sistema aqui para ele poder ver se a rádio que ele tinha estava bem ou estava mal. E ele descobriu que ela era a última rádio a ser ouvida, né? Então o Ibope, que é o Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, foi fundado no primeiro momento para medir as rádios e começou assim. Ele só começou a medir os pontos da televisão lá na década de 50. Por quê? Porque o tal do Assis Chateaubriand tinha uma empresa muito gigante que tem até hoje, que chama Diários Associados. E ele saiu do ramo de jornal impresso e de rádio para formar a TV Tupi, que foi uma das TVs mais famosas aqui e a maior TV dessa época. Até porque ela é quase a única. Então, beleza, você já sabe que existe Ibope, mas como é que eles fazem essa medição? Até os anos 80, eles faziam essa medição de porta em porta. Por exemplo, eles chegavam lá, pegavam um bairro, um certo perfil de pessoas, batiam na portinha. Com licença, senhora, a senhora está assistindo que canal nesse momento? Aí vai lá, marca, entendi. Era um processo totalmente arcaico e totalmente difícil de ser feito, né? Mas depois dos anos 80, chegou uma outra tecnologia, que é o People Meter, né? Que já era usado nos Estados Unidos. O que é esse danado desse People Meter? É um aparelho eletrônico que o Ibope deixa na casa das pessoas e esse aparelho consegue perceber qual canal que a televisão tá ligado, entendeu? E cada morador dessa casa tem um código no aparelho. Quando ela vai assistir determinada coisa, ela clica no código dela. Aí ele vai falar assim, beleza, a criança da casa está assistindo tal canal, beleza. Isso é medido e é entregue em tempo real pela internet, por isso que a gente pode acessar o Ibope no site do Ibope a hora que a gente quiser ver a audiência das televisões. Só que todo mundo duvida da existência desse aparelho do Ibope, porque ninguém nunca viu alguém que tem, né? Só que eu fiz uma pesquisa no Instagram do Nerd Show e várias pessoas falaram que tinha sim na casa da avó ou que tinha na própria casa. Só que olha só que interessante, as pessoas que recebem esse aparelho do Ibope, primeiro, que elas não recebem dinheiro nenhum. Segundo, que elas assinam um contrato em que elas não podem falar sobre isso, é um contrato de confidencialidade. Então por isso que a pessoa que tem o aparelho do Ibope não pode falar que tem o aparelho do Ibope, entendeu? Que é o que realmente deixa o pessoal com a pulga atrás da orelha, né? Mas ninguém viu, como é que sabe? Quem que é selecionado, né? Na verdade, ele seleciona as pessoas pelos dados do IBGE, que
eles pegam um perfil. Então, normalmente, eles pegam um perfil de 3 mil pessoas ali, entendeu? 3 mil casas e escalam essa pesquisa pro resto do país. Aí já não é comigo, aí é a matemática e tal. Mas eu vou te explicar o que significam os pontos de audiência. Na verdade, cada ponto de audiência é um ponto de porcentagem. Por exemplo, vamos dizer que tem 100 televisões ligadas no momento, né? 35 estão assistindo, sei lá, o novo canal do Nerd Show na televisão, né? Então, o canal do Nerd Show tá com 35 pontos de audiência, entendeu? É isso que tá acontecendo. Só que no caso do universo que eles estão analisando ali, ó, por exemplo, tem os televisores desligados, tem vários fatores. Mas então vamos pensar, em vez de você pensar em pontos, você vê em porcentagem. Então, por exemplo, 45% do Brasil tá ligado em determinado canal. Aí você faz as continhas aí, porque somos 200 milhões, né? 45% é bastante coisa e você vai entender daqui pra frente como é que funciona esses pontos de audiência e o sucesso que esses programas fizeram. Mas agora pra gente falar das reportagens, teve uma reportagem que doeu bastante no Brasil inteiro, mas que deu 47 pontos de audiência. Pensa só como é que isso é grande, quase metade do Brasil tava ligado nisso, que foi a cobertura do Domingo Legal com a morte dos Mamonas Assassinas, você lembra? Vamos a transmitir ao vivo no Teatro do SBT, dia em que deveríamos estar apresentando o Domingo Legal, 2 horas da tarde, mais 4 minutos. O repórter Carlos Cavalcante está no IML acompanhando este triste e lamentável episódio da morte dos integrantes do grupo Mamonas Assassinas. Então, todo mundo lembra o que estava fazendo nesse dia, né? Porque foi um marco na história do Brasil. O dia que o avião dos Mamonas Assassinas bateu na Serra da Cantareira, meu filho, não teve ninguém que não ficou triste. Eu lembro que eu tava ouvindo isso pelo rádio, eu fiquei muito triste, eu era pequenininho, né? Eles morreram em 1996, foi uma tragédia sem fim. E nesse domingo, o Gugu trocou a programação dele inteira pra fazer uma homenagem aos Mamonas Assassinas. Uma homenagem, mas ao estilo Gugu. Foi um negócio meio estranho. Primeiro ele fez a cobertura dos fatos, falou o que aconteceu sobre o acidente, e depois apareceu a mãe de Iná, que 1 ano antes tinha previsto a morte dos Mamonas Assassinas, na verdade um acidente com os Mamonas Assassinas, e ela ficou famosa por aí. Mas mesmo sendo um acidente tão terrível, eu acho que é legal da gente lembrar um pouco das partes boas, né? Da parte feliz, como é que começou a carreira dos Mamonas Assassinas. Então, os Mamonas Assassinas, na verdade a banda Utopia, começou a tocar em 1990. Eles fizeram o primeiro disco deles, né, que eles gravaram com muito suor, e venderam só 100 cópias. O que aconteceu? Eles batalhavam muito para fazer um som sério, porque eles queriam ser os virtuosos do rock, algumas coisas mais poéticas, né? Só que em segredo eles faziam essas músicas pra zoarem, né, uns com os outros, e Robocop gay e tudo mais. Inclusive o Robocop gay foi feito dentro de um carro indo pra um show, pra você ter uma ideia. Mas só que eles começaram a tocar essas músicas no show e o pessoal começou a gostar muito mais do que as músicas sérias que eles tinham feito, né? E chegou no momento que a produção falou assim, gente, nós vamos ter que ir pra esse lado aí, entendeu? Nós vamos ter que arranjar um nome melhor do que Utopia, uma coisa mais escrachada pra fazer essas músicas. Foi aí então que surgiu o nome Mamonas Assassinas do Espaço. Só que o do Espaço saiu porque o nome ficava grande demais. E olha só, num período de 7 meses entre o lançamento do primeiro disco e infelizmente a morte deles, eles venderam 2 milhões de cópias. Mas infelizmente o Sérgio, o Bento, o Samuel, o Júlio e o Dinho infelizmente faleceram num acidente de avião que deixou o Brasil muito triste. E olha só que estranho, eles estavam fazendo tanto sucesso, mas tanto sucesso, que eles tinham fechado uma turnê em Portugal. E esse show que eles fizeram no dia 2/3 de 1996 foi o último show da turnê brasileira, né, que foi no estádio Mané Garrincha, lá em Brasília. Então tava tudo preparado e eles pegaram esse jatinho LaserJet, né, pra desembarcar no aeroporto de Guarulhos pra voltar pra casa, mas infelizmente eles nunca chegaram. Pois é, mas o que aconteceu de verdade nesse acidente? É o seguinte, ó, quando esse avião tava chegando, que era o LaserJet 25, esse avião diz até no manual que ele é um avião meio, vamos dizer, arredio, ele é difícil de manter o controle. Quando esse avião tava chegando lá em Guarulhos, ele teve uma ordem pra não pousar, pra ele arremeter. O que quer dizer esse negócio de arremetida? Quer dizer que quando ele tá pousando, vamos dizer que o piloto puxa de novo pra ele subir e tentar fazer um novo pouso. Isso é um procedimento normal. Só que o procedimento requer que você vire pra direita quando você for fazer essa curva, né? Só que o piloto teve um erro de comunicação, o piloto ele tava até meio cansado, né? E ele disse que tava vendo o caminho, tinha visibilidade, tava normal, e solicitou pra ir pra esquerda. Só que quando ele vai pra esquerda, tem um erro de comunicação, de norte e sul, e esse cara não vê que tem a Serra da Cantareira no meio do caminho. Ele bate com tudo, como se não tivesse nada. Não foi uma coisa que ele tava vendo. Inclusive tem um vídeo bem detalhado dessa questão técnica do acidente, se você quiser ver, que é do Lito, né, do Aviões e Música. Lito, um abraço pra você, meu filho. Tá o card aqui em cima se você quiser saber mais sobre isso, tá? Se você for assistir lá, depois coloca nos comentários, vim pelo Nerd Show, mas assiste depois, termina de ver aqui, tá? Mas eu só sei que foi um acidente muito trágico, que os brasileiros ficaram tristes demais no dia, né? Onde você tava quando você lembra dessa notícia?
Bom, agora outro sucesso de audiência foi a reportagem no programa Pinga Fogo, que 20 milhões de brasileiros assistiram isso lá nos anos 70, pra você ter uma ideia. E qual que foi a reportagem? Foi uma entrevista de mais de 3 horas com o Chico Xavier. Você conhece esse programa? Então, o programa Pinga Fogo estreou em 1955 na TV Tupi, e ele foi cancelado junto com a TV Tupi nos anos 80, né? Porque a TV Tupi estava passando por algumas dificuldades financeiras, alguns problemas judiciais. Mas esse programa específico foi feito em 28 de julho de 1971. E pra você ter uma ideia, 75% dos televisores da época estavam ligados nesse canal para ver essa entrevista. E esse foi um dos primeiros programas que foi transmitido em rede nacional, porque até então não era uma coisa comum assim, né? E ele foi feito ao vivo, inclusive. E o programa fez tanto sucesso que em 21 de dezembro foi feito um segundo programa de entrevista com o Chico Xavier, né? Só que dessa vez, ao invés de 3 horas, teve mais de 4 horas de duração. Mas uma coisa que eu fiquei pensando é o que significa o nome Pinga Fogo, porque parece que é uma expressão que fazia muito sucesso na época, mas a gente não tem muita ideia do que era. E tem 3 significados pra isso, ó. Pinga Fogo pode ser um tipo de revólver, pode ser tipo um cavalo arredio, ou uma pessoa que, sabe aquele cara que provoca, que causa briga, confusão, que era o tipo de programa da época, né? Na verdade, o Pinga Fogo era um programa de entrevistas em que vários especialistas, eles provocavam o entrevistado, entendeu? Com várias perguntas e vários questionamentos. Na verdade, era um programa bem legal que fez bastante sucesso. E vocês já devem imaginar com o Chico Xavier como é que funcionou, né? Vários especialistas de diversas áreas, tinha uma pessoa que era espírita, tinha jornalista, tinha cientista, tudo fazendo perguntas de todos os tipos de assunto pro Chico Xavier. E ele respondia assim, de uma maneira mais científica, de uma maneira mais abrangente. Ele falou de tudo, gente. De aborto, de tudo, todos os temas polêmicos, e com aquela calma que ele sempre tinha, né? Foi um programa, assim, lendário pra televisão brasileira. Inclusive, nesse programa, ele fala sobre a data limite, que eu não sei se você já sabe, mas a gente fez um vídeo aqui sobre a data limite de Chico Xavier, que é um assunto bem legal, que é um prazo de 50 anos que venceu agora dia 20 de julho, né? Pra que a humanidade não entrasse em guerra, em nenhum tipo de confusão. Se isso acontecesse, teoricamente a humanidade ia viver um período de evolução, né? Tudo ia começar a melhorar, passou esse período, não teve guerra, vamos ver se agora as coisas começam a andar. Mas veja nesse vídeo aqui que tá mais explicado, é bem legal. E se você tá vendo esse vídeo e é mais novo e não conhece quem é o Chico Xavier, na verdade o Francisco Cândido Xavier, vamos dizer que é o expoente máximo aqui do espiritismo no Brasil. E é interessante porque o espiritismo tem uma carga histórica muito interessante, olha só. Vamos dizer que a coisa documentada, o fato científico, começou com o tal de Allan Kardec. Só que na verdade Allan Kardec não era o nome desse professor, ele era conhecido como professor Rivale, né? Allan Kardec, ele acreditava que era uma vida passada dele, em que ele era um druida, né? Um druida, você deve saber que é como se fosse vamos dizer, um xamã na cultura da Grã-Bretanha. E esse professor Rivale era um cético, ele não acreditava em nada. E começou um movimento ali na França, que era a febre das mesas girantes. O que é esse negócio? Tinha uns salões que as pessoas se reuniam para teoricamente falar com os espíritos, né? E que as mesas levitavam, que as mesas mexiam. E esse professor não acreditava nisso. Só que um pessoal que era mais estudioso convidou ele para uma sessão. Falou assim, não, isso aqui, ó, isso aqui é o de verdade, aquilo lá é só showzinho. Ele começou a experimentar algumas coisas estranhas, né? Que ele começou a conhecer os tais médiums. E foi um processo dele ser incrédulo até ele acreditar, e até que ele fez o Livro dos Espíritos, que teoricamente ele fazia perguntas, né, sobre o universo para esses médiums, e os espíritos ajudavam a responder. É um livro bem interessante, é uma coisa bem interessante. Se vocês quiserem, a gente pode falar disso alguma vez aqui no canal. Mas com certeza o programa Pinga Fogo foi um dos marcos na reportagem da história do Brasil. Ah, gente, e lembrando, você já tá acessando o site do Nerd Show? Ó, o site do Nerd Show novo é o lugar mais nostálgico da internet. Tem podcast, tem matéria, tem notícia. Vai lá todo dia, acessa que tem notícia nova pra você, tá? www.nerdshow.com.br. Você vai gostar muito do site mais nostálgico da internet, tá? Então, tô esperando você lá. Agora a gente pode continuar. Mas agora vamos para uma reportagem da ciência que atingiu 41,1 pontos de audiência na televisão brasileira, mais especificamente na Globo, que foi a chegada do homem na Lua em 20 de julho de 1969. Você lembra? It's one small step for man, one giant leap for mankind. Então, não foi uma audiência grande só aqui no Brasil, né? Porque mais de 500 milhões de pessoas assistiram a chegada do homem ao vivo na Lua. Pra você ter uma ideia, a NASA gastou mais de 11 milhões de dólares na transmissão ao vivo desse evento pro mundo inteiro. E as televisões, elas retransmitiram isso, né? Pra cada um pra seu país, cada um pra sua audiência. E 41% dos lares brasileiros estavam ligados na Globo pra ver isso, né? Só acho que daria mais audiência eles ao som de Globo Rural.
Mas você deve saber que o homem chegar na Lua foi só a ponta do iceberg, né? Porque a disputa é muito anterior a isso. Isso tudo aconteceu com o começo da Guerra Fria. Se lembra o que é a Guerra Fria? A Guerra Fria foi um confronto não armamentista, né? Vamos dizer assim, não tinha armas envolvidas, só ameaças. Tipo assim, ó, que eu vou te explodir, hein? Não se eu te explodir primeiro. E todo mundo medindo quem que tinha o carro maior. Só que isso tudo aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, né? Porque depois de serem aliados por um tempo, né? A União Soviética e os Estados Unidos, que queriam ganhar da Alemanha, depois falaram assim, beleza, nós ganhamos, né? Mas agora nós somos inimigos. Porque você sabe como é que funciona a história, né? Quem que é o mais poderoso? Vamos medir esse negócio. Estados Unidos e União Soviética, eles competiam pra qualquer coisa. E uma coisa que eles começaram a dar muita importância foi a chegada do homem na Lua, o programa espacial, né? Tanto é que a Rússia saiu na frente, por exemplo, lançou o primeiro satélite, que era o Sputnik. Depois lançou o primeiro homem no espaço, né? Que era o Yuri Gagarin. E os Estados Unidos ficou assim, nossa senhora, agora eles estão na nossa frente. Como é que nós vamos fazer para chegar nisso, né? Nós vamos ter que acelerar nosso processo aí. Foi então que depois o próximo presidente, o John F. Kennedy, lá em 1960, falou que eles iam pôr o homem na Lua primeiro. E todo mundo ficou assim, né? Tipo, ô presidente, você tá prometendo um negócio aí, mas a gente não consegue fazer essa parada aí não, entendeu? Ainda, vai demorar. Só que ele inspirou todo o país com um discurso que ficou muito famoso na história. But why some say the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? Why 35 years ago fly the Atlantic? Why does Rice play Texas? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win. E depois de uma missão bem doída, né, alguns contratempos, alguns acidentes, em 20 de julho de 1969, o homem finalmente pousou na Lua, mostrando isso pro mundo inteiro, né? O primeiro homem a pisar na Lua foi o Neil Armstrong, né, que falou que é um pequeno passo para o homem, mas um grande passo para a humanidade, e entrou para a história. Outra reportagem que entrou para a história aconteceu em 29 de julho de 1981, que foi o casamento da princesa Diana com o príncipe Charles. Você lembra? Charles Philip Arthur George, wilt thou have this woman to thy wedded wife, so long as ye both shall live? I will. Diana Francis, wilt thou have this man to thy wedded husband, so long as ye both shall live? I will. Então, pra você ter uma ideia, as pessoas viram mais isso do que o homem chegando na Lua. Foram mais de 600 milhões de pessoas vendo ao vivo esse casamento pela televisão. E se você nem sabe de quem que eu tô falando, ó, a princesa Diana foi uma das pessoas mais queridas do mundo no passado recente, né? Ela trabalhava com ajuda humanitária, ela era uma princesa mais próxima do povo, até porque ela não nasceu princesa. Ela veio de uma família de mais nome, vamos dizer assim, né? Mas quando ela casou com o príncipe Charles, ela tinha 18 anos. E ela trabalhava como, vamos dizer, uma cuidadora de crianças na escolinha, era tipo isso. Então quando o príncipe Charles, que tinha 30 anos na época, anunciou o noivado com a princesa Diana, foi um choque, né? Foi uma coisa muito rápida do noivado pro casamento. Mas aí tem várias histórias que aconteceram antes disso, né? Por exemplo, dizem que quem apresentou a princesa Diana pro príncipe Charles foi a atual esposa dele. Então dizem que tiveram vários rolos reais, se é que você tá me entendendo. E eu estudando sobre isso, eu vi uma coisa muito interessante, que tem algumas regras que as pessoas têm que seguir para ter um casamento real. Você já pensou nisso? Olha só, a primeira coisa é que a união das duas pessoas tem que ser aprovada pela monarca, né? Pelo monarca que tá lá, atualmente a rainha Elizabeth. Então, se ela não deixar, não tem casamento nenhum. E isso é para qualquer pessoa da família real. Outra coisa é que ninguém da família real pode casar com os católicos. Você sabia disso? Então, isso aconteceu quando o rei Henrique VIII rompeu em 1534 a relação que ele tinha com o Vaticano. E desde então ele virou o supremo líder da igreja anglicana, né? Que é a religião oficial lá da Inglaterra. Então, todo mundo que vai casar com alguém de lá tem que se, vamos dizer, batizar na igreja anglicana, virar lá, largar o catolicismo ou qualquer outra religião, que é uma regra deles. Mas o que todo mundo lembra também com muito pesar foi a morte da princesa Diana em 31 de agosto de 1997. Foi um negócio muito triste. Apesar dela já ter se separado do príncipe Charles e perder o seu título de princesa, né? Ela ficou quase mais famosa que a própria família real, porque ela ia pra zona de guerra, ela ajudava as pessoas com HIV na época, que era uma doença que tava, né, vamos dizer, relativamente nova
nova. E ela sempre era muito cercada de paparazzi, o pessoal querendo tirar fotos dela, mas em um determinado momento na França, o carro dela, tentando fugir desses paparazzis, estava a 170 km por hora, entrou num túnel e infelizmente bateu, matou o motorista na hora, matou o namorado dela e ela sobreviveu, né? Saiu do carro, mas ela infelizmente não resistiu e faleceu. Um fato, apesar de triste, mas interessante, é que o funeral da princesa teve mais audiência até do que o casamento real. Pra você ver o tanto que o pessoal gostava da princesa Diana. Você deve conhecer alguém mais velho, pergunta pra ele sobre a princesa Diana. Ele vai falar que gostava muito dela. Bom, mas vamos sair um pouco daquele tema mais tenso para ir para um tema mais curioso, vamos dizer assim. Porque mais uma vez o Domingo Legal alcançou 31 pontos de audiência com um crânio misterioso que supostamente era do Chupacabra. Você lembra? Seria alguma coisa parecida com isso? Não. Não. É um mais de pé, ele andava de pé. Ele andava assim, ó. Vamos ver aqui, temos uma outra. Aí, parece que tem coisa aqui, ó. É parecido com Parece que isso. tem coisa aí, ó. Então, nos anos 90, tinha uma lenda muito grande do danado do chupacabra, que seria uma criatura que tirava o sangue dos animais em fazendas e em coisas assim. Isso ficou muito forte aqui no Brasil, principalmente por uma reportagem na Folha de São Paulo, em 1997, que falou que isso tinha acontecido no interior de São Paulo, em Campinas, naquela região ali. E o pessoal começou a ficar morrendo de medo, e o Domingo Legal começou a dar destaque pra isso. Não só o Domingo Legal, como o Ratinho também falou sobre isso, que tinha um esqueleto de um bicho estranho, mas que no final das contas eles descobriram que era um esqueleto de um gato doméstico. Mas nesse domingo que eu tô falando, o Domingo Legal deu 31 pontos de audiência contra 9 da Globo, pra você ter uma ideia do negócio. O que aconteceu? O repórter Saulo Gomes, que era o repórter especial do Domingo Legal, chegou lá no palco com uma história de que haviam achado um crânio, né? Um crânio muito estranho e que eles iam mostrar isso, mostrar a reportagem, mostrar o que ia acontecer. Ele chegou falando que tinham relatos da aparição do chupacabra desde 1970, né? No norte e no nordeste do Brasil. E essa história começou originalmente em Porto Rico, né? Mas desceu por toda a América Latina. Como era 97 e em 1996 tinha o caso do ET de Varginha, que se você ainda não viu, tem um documentário completo aqui, é por isso que eu não vou falar, mas ele deu muita audiência também, mas tá aqui no card o documentário que a gente fez sobre a verdade sobre o caso Varginha. Vamos dizer que os canais de televisão queriam achar o seu próprio ET de Varginha para dar uma audiência monstruosa, e foi isso que aconteceu. O Gugu fez muito mistério, trouxe alguns ufólogos que trouxeram alguns desenhos de como seria o chupacabra. Em determinado ponto, o Saulo Gomes falou que tinha uma fita mostrando isso tudo. A gente assistindo hoje é um negócio meio estranho. Chega um cara encapuzado, com um saquinho na mão, e ele tinha uma exigência. Ele tinha que se encontrar com o Saulo Gomes atrás de um caminhão baú, e esse caminhão tinha que rodar pela cidade, pra eles não saberem a localização de onde ele tava. Só que aí eles falam assim, não, mas o caminhão pode ficar parado, questões técnicas, beleza, ficou lá. E ele mostra esse suposto crânio, né, de a criatura estranha. E todo mundo fica achando meio estranho, porque é uma coisa meio mumificada. Realmente, o crânio é bem interessante. E pra falar que o negócio é uma coisa alienígena, extraterrestre, eles usam alguns argumentos do ET de Varginha, né, que tem um cheiro forte e tal, que nem eles descreveram e tal. Só que aí o Gugu fala que vai chamar especialistas, ele faz mais 2 programas e vai levando isso, a audiência monstruosa pra cima. E sabe o que eles descobriram no final das contas? Que aquilo lá era um crânio de uma raia. Olha só. Substância. Ele está nesse instante aqui. Pode entrar, professor. Traz um animal que está preparado em determinada substância e ele começa, o professor Hertz, por gentileza, nós fomos buscar em Ribeirão Preto. Professor, que animal é este e como o senhor pode contestar o que nós mostramos no programa do Gugu no domingo passado? Bom, isso daqui é uma raia, um peixe comum nos nossos litorais. Então, na verdade, aquilo era um crânio de uma raia cortada, né? Isso estava exposto em um bar de São Paulo, na Barra Funda, num vidro. Só que isso foi roubado e tempos depois foi levado ao Domingo Legal. E a pessoa não queria se identificar e tudo mais, né? E foi isso que aconteceu. E chamaram o ufólogo, chamaram o especialista, falaram que era o menino d'água, que era tudo, mas não era nada disso. Era só uma raia feliz e tranquila que tava lá passeando. Mas o que isso deu audiência, meu filho, não está no gibi. Bom, meu amigo, é isso. Eu espero que você tenha gostado muito. E ó, se você gostou, deixa o seu like e inscreve no canal aqui, entendeu? Você me ajuda demais a crescer e dominar o mundo. Nós temos que chegar em 2 milhões de inscritos. Tô contando com a sua ajuda. Bom, eu vou ficando por aqui, mas no próximo domingo, às 11 horas da manhã, eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus.